Repita. 7h17, Jair Bolsonaro se aproxima de Lula na pesquisa FSB Banco BTG divulgada ontem. A diferença entre os dois principais candidatos caiu de 13 para 7 pontos percentuais. O levantamento revela a menor vantagem do petista sobre o atual presidente desde o início dos estudos que começaram a ser publicados em março. Conforme os números apresentados, Jair Bolsonaro do PL subiu de 31% na última pesquisa para 34%, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva do PT recuou de 44% para 41%. Em seguida, aparece Ciro Gomes, do PDT, com 7% das intenções de voto. Simone Tebet, do MDB, surge em quarto, com 3%. André Janones, do Avante, que desistiu da candidatura na semana passada, ainda apareceu nessa pesquisa com 2% das menções. Pablo Marçal, do PROS, ficou com 1%, mesmo percentual de José Maria Imael, do Democracia Cristã. Luiz Felipe Dávila, do Novo, Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB e Leonardo Péricles, do UP, não chegaram a pontuar mais que 1%. Da mesma forma, o ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, que apareceu na pesquisa pela primeira vez após anunciar a sua candidatura. Os entrevistados que disseram que não votariam em nenhum dos nomes apresentados, votariam em branco ou nulo, somam juntos 7%. Já os que não souberam responder chegam a 3%. O Instituto FSB também fez um levantamento das respostas espontâneas para a presidência, que é quando os entrevistados não recebem uma lista prévia com os nomes dos candidatos. Nesse cenário, Lula registrou 38% e Bolsonaro 31%. O nome de Ciro Gomes foi citado por 3% dos entrevistados e o de Simone Tebet por 1%. Outros candidatos somaram 2% das menções espontâneas. Outros 6% disseram que não votam ou votariam em nenhuma das opções que anunciaram candidaturas até o momento, enquanto 4% indicaram que votariam em branco ou nulo e 14% não souberam ou preferiram não responder. A pesquisa divulgada ontem ouviu 2.000 pessoas por telefone entre os dias 5 e 7 de agosto. O índice de confiança desse levantamento é de 95%. Nós falamos aqui várias vezes que assim que terminassem as convenções, os números começariam a mudar. Não falamos? O ouvinte lembra. Tá aí. Não é bola de cristal, é só saber fazer a leitura do cenário. Está acontecendo exatamente isso, né? Eu sempre reforço, pesquisa tem para todo gosto, tá na prateleira, compra quem quer. Agora, me chamou a atenção, Pedroso, dois dados dessa pesquisa. Primeiro, que a espontânea, ela quase é um espelho da estimulada. São os mesmos 7 pontos, é difícil acontecer isso. Geralmente são números bem diferentes. Mas a espontânea mostra, né, que a polarização existe e que não tem conversa. Dois campos, né, e as pessoas vão fazer uma avaliação entre essas duas propostas. E também me chamou a atenção que essa pesquisa ela é boa pro Bolsonaro, né? Tá, os números são óbvios, e ela ainda não refletiu, por exemplo, o pagamento dos auxílios, que começa hoje, salvo engano, inclusive. Então, você já percebe, por exemplo, os candidatos ajustando o discurso. Você vê que o PT, que falava muito em primeiro turno, agora corre desesperado atrás de todo mundo para tentar ter um barco maior já no primeiro turno e começa a falar mal dos auxílios. Aliás, ele falou ontem, em algum lugar do Brasil, que eu não recordo onde foi, que as pessoas deveriam pegar o auxílio e comprar um livro que fala bem dele mesmo, né? A tal da Clara Ante, que é uma assessora direta dele. Essa mulher que, inclusive, já recebeu a polícia na casa dela, tá? Ela foi citada nas investigações lá, acordou com a polícia na casa. Aliás, o Lula fez uma piada sexista com ela. Vocês lembram aquela história? Porque a Clara Ante, que não via um homem há muito tempo, ficou animada que tinha os policiais na casa dela. Esse é o Lula, falando da assessora dele. Ele falou isso. Mas enfim, então a Clara Ante fez um livro e ele pedindo para as pessoas pegarem um auxílio, que é para quem está passando fome, para quem está passando necessidade, e comprar um livro que fala bem dele mesmo. Olha que coisa legal. Mas enfim, então é importante falar que eles já estão adaptando os discursos, Pedroso, de acordo com o número das pesquisas. Exatamente. O ouvinte atento aqui do Jornal da Manhã vai recordar que a gente sinalizou. As pesquisas, elas vão mudar. E elas mudam principalmente porque reduz o número de candidatos, os institutos de pesquisa eles começam a ficar mais atentos à questão das suas metodologias. E quando a gente vê essa multiplicidade de pesquisas, os números totais são fundamentais, mas a gente deve prestar atenção numa coisa, que é a tendência. Tá? A tendência dos números que antes, né, muitos institutos soltavam rojões, fogos, pirotecnia, eles falavam, olha,
tende a dar primeiro turno. Eles agora, já corrigidos, já mostram ali uma tendência muito forte de segundo turno e um crescimento e um maior equilíbrio entre os dois candidatos. É a primeira eleição, Mark, que nós temos um presidente no cargo e um ex-presidente concorrendo. Então o índice de conhecimento e reconhecimento da população sobre esses candidatos é muito alto. Então isso justamente é um fenômeno que explica essa proximidade entre a espontânea e a estimulada. As pessoas já conhecem os candidatos, conhecem as propostas. O que vai mudar muito é a percepção sobre o governo. Quem é aquele mais preparado para dar continuidade ali em 2023 para a economia, para resolver os problemas da vida real? É essa a pergunta que as pessoas têm feito. Então elas já sentem o efeito da questão dos combustíveis, Mark. Isso é muito claro quando você pergunta ali sobre expectativa de melhora econômica, e agora você aguarda, né, os pesquisadores, os analistas, nós todos aguardamos ali qual será o impacto real desse dinheiro a mais na economia. Porque não é só no bolso daquelas pessoas que recebem o auxílio, Mark. Você vê um dinheiro a mais circulando na própria economia, no comércio, e isso tende a mudar o clima das pessoas. Então tudo isso pode impactar ainda mais, e sim, a eleição tende a ficar cada vez mais disputada. Agora, 7h23. Repita. 7h23.